O dia é 8 de abril e a polêmica que corre o país é a discussão Elon Musk, Alexandre de Moraes. Primeiro erro é colocar Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Não. A colocação mais adequada seria o mega grupo econômico, mega corporação Elon Musk versus soberania brasileira. Porque o Alexandre de Moraes, ele não age em nome próprio. O Alexandre de Moraes age em nome do Poder Judiciário brasileiro. Então, a mega corporação dona do X ou do Twitter se volta pela palavra do seu dono, do seu proprietário, contra a soberania brasileira. Por que contra a soberania brasileira? Porque ele ataca decisões tomadas dentro do Estado Democrático de Direito pelo órgão constitucionalmente responsável por isso. Mas, em que pese a extrema-direita já ter assumido posição, e a gente sabe qual é, o meu tema não é esse. Há quanto tempo eu venho conversando aqui sobre o tema o Estado como nós o conhecemos, aquele Estado concebido ali no período da Revolução Industrial, pré-Revolução Industrial, que se organizou de modo a regular, a normatizar os meios de produção e as pessoas que, a partir desta relação econômica, se estruturaram socialmente. Esse Estado, o Estado da modernidade, o Estado como o conhecemos, o Estado com tripartição de funções, como Montesquieu escreveu, este Estado que nasce de um fazer político descrito por Maquiavel no Príncipe, este Estado hoje, considerando os meios de produção atuais e, mais do que isso, os meios de alta tecnologia que organizam e sustentam estes processos produtivos, este Estado se revela rigorosamente insuficiente e quase colapsado. Poderia aqui tratar do judiciário. O nosso judiciário, em determinadas situações, chega a ser risível, para não dizer de chorar. Falo de processos em que eu atuo, tá? Não estou falando de me contaram. E todos aqueles que em alguma medida têm acesso a isso sabem do que eu estou falando. É um sistema que perdeu a funcionalidade. Ele está sendo incapaz de entregar para os seus cidadãos o mínimo, que é a jurisdição, ou seja, o cumpra-se a lei, como fez o Supremo Tribunal Federal nos temas relacionados ao golpe de Estado, à tentativa de golpe, ao tema das milícias digitais e etc. Vejam que o Congresso brasileiro, quando tentou se mexer para constituir um processo regulatório sobre as Big Techs, não conseguiu, não avançou. E de uma maneira rigorosamente descarada, fazendo política, o Google, por exemplo, redirecionava todos os acessos que tinha naquela época a uma nota que ele próprio, Google, havia colocado. Notem que estes meios, essas Big Techs, elas se valem de estruturas públicas para a difusão das suas questões. Portanto, quando nós enxergamos Elon Musk atacando a soberania brasileira, nós estamos vendo a primeira face da disputa sobre esse novo Estado. Há um interesse absurdamente determinado, estruturado, que busca a captura do Estado moderno como nós o conhecemos. Quem ficar tratando isso como blá 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 e fofocalhada entre o dono bilionário do X e da Tesla e etc. e tal, com o Alexandre de Moraes, não sabe do que está tratando. Existem movimentos políticos muito fortes, muito relevantes, que as Big Techs promovem no mundo. E assim tem sido. O que nós precisamos fazer é pensar sobre isso. O que nós precisamos fazer é ver que há um movimento forte direcionado à constituição de um novo marco normativo, regulatório, que vai definir o perfil
o modo de ação de um Estado que não é mais este Estado que está aí, que é um Estado afuncional. Então, o que a gente pode retirar desta polêmica com tranquilidade é que, pela primeira vez, talvez publicamente, essa intenção política de captura de poder foi apresentada a nós brasileiros por Elon Musk. Eu não vou nem entrar nos efeitos que este tipo de megacorporação gera no mundo. Eu poderia falar, por exemplo, sobre os carros elétricos e o processo de mineração do lítio. O que isso significa do ponto de vista ambiental? Tesla, Elon Musk, etc. Poderia falar do hidrogênio 3, do hélio 3, aliás. O que significa os processos de mineração de hélio 3. São coisas que não estão nos nossos cotidianos e não estão nas nossas pautas, mas deveriam estar. Porque, normalmente, nós somos destinados a tratar da espuminha, da espuminha, da espuminha. Ou seja, do nada. Os fenômenos de inteligência artificial que as Big Techs controlam, eles agem diretamente hoje sobre as classes médias. Não é mais sobre o operariado, como os processos de revolução industrial produziram nos idos do século XVIII, XVII. Não, nem mesmo conversa com o processo de robotização acontecido no século XX, que também atingia as classes menos favorecidas. O processo de inteligência artificial generativa, ele redefine o mundo, redefine padrões de produção e de renda. Então, o que está em discussão é o novo Estado. Que Estado será capaz de normatizar, de regrar, de estruturar a civilização a partir de novos modelos de exercício de poder político? Quando o dono do Twitter abre essa disputa diretamente atingindo a soberania de um país, a vida real bate na mesa. Quem é que vai discutir isso? É lógico que não dá para entrar nessa chinelagem que é o bem contra o mal. Não. Ou se compreende que o mundo e que o Estado não pode mais andar do jeito que anda, é uma necessidade da civilização e das pessoas. Isso que está posto aí para nós colapsou. Vejam os sistemas de saúde com inteligência artificial. Vejam o judiciário. Vejam o executivo. Vejam a desestruturação completa da representação parlamentar. Ela precisa ser compreendida da maneira como ela está posta. E isto não é uma arbitrariedade. Não, eu não preciso gostar de A, de B ou de C. Mas tenho que reconhecer que nos moldes em que hoje o Estado se põe, eu preciso respeitar essas estruturas que são representativas. E são representativas de quem? De um povo concretamente considerado. Esta é a complexidade dos nossos movimentos. Então, tomem Elon Musk versus Alexandre de Moraes como as megacorporações versus o povo, a civilização. Pensem, não está muito distante os processos de desconstituição do Estado. E sempre acreditem, tem gente que estuda isso. E hoje em dia, as democracias se destroem e são destruídas não mais por canhonaços, por pataquadas, mas são destruídas por dentro. Por quê? Porque por dentro se constrói o novo Estado, que tende a ser o Estado das megacorporações. É questão de tempo. Valeu, Musk. Trouxeste o tema de forma absolutamente crua.